Dentro do nosso corpo, todos nós nascemos com um sistema imunológico que age como um check-in de segurança, como em um aeroporto. Nosso sistema imunológico é como um scanner de corpo inteiro de alta tecnologia que nos protege de coisas prejudiciais. O sistema imunológico, as células T, têm receptores que escaneiam células e as distinguem entre células normais e células anormais, como células infectadas por vírus. Uma vez detectadas, células anormais são atacadas e removidas por células T. Células T identificam as células e as reconhecem futuramente. As mesmas células T também têm um papel importante nos protegendo de câncer. As células cancerosas são células normais que sofreram mutação. Quanto mais mutações células cancerosas tiverem, mais facilmente são detectadas. Recentemente, nós não compreendíamos por que as células T estavam detectando as células cancerosas, mas não as destruíam. Mas olhando mais de perto, nós fizemos algumas descobertas reveladoras. Nós aprendemos que uma das maneiras que as células cancerosas passam pelo sistema de segurança é com a ajuda de uma molécula chamada PDL1, que é encontrada na superfície das células cancerosas. PDL1 é quase como um disfarce que permite que as células cancerosas permaneçam indetectáveis. PDL1 basicamente inviabiliza o sistema de escaneamento das células T, bloqueando o sinal para partes do sistema das células T chamado PD1 e B71. Pense em PD1 como sensor de sistema de escaneamento das células T e B71 como alarme que emite um alerta quando algo está errado. Quando o PDL1 inviabiliza o sistema, impede que ele faça o que deveria fazer. Em outras palavras, pode impedir que as células T destruam as células cancerosas. Os cientistas têm trabalhado para consertar este problema e têm desenvolvido moléculas para direcionar o caminho PDL1 e PD1. Você pode pensar em imunoterapia para o câncer como um tipo de atualização de software para o seu sistema imunológico. Estudos iniciais sugerem que ao direcionar o caminho PDL1 e PD1, as células T podem ser capazes de detectar e destruir as células cancerosas. Se você está recebendo tratamento com imunoterapia, algumas recomendações são diferentes dos pacientes que estão em químio. Alguns pacientes vão receber até uma combinação de químio com imunoterapia. Então, vamos lá. Eu sou uma entusiasta da imunoterapia. Eu vou explicar para você como é que ela funciona. Para a gente ter a ocorrência de um câncer no nosso corpo, isso implica numa falha do sistema imunológico. As nossas células, elas estão se dividindo o tempo todo. E cada vez que as células vão se dividindo, existem riscos delas cometerem erros de replicação e esses erros levarem a célula para uma divisão desenfreada e isso originando o câncer. O nosso sistema imunológico, ele é capaz de identificar uma célula cancerígena do nosso corpo, porque ela é uma célula diferente, ela tem uma mutação ou mutações ali no DNA dessa célula. E o que acontece é que a célula tumoral, ela consegue evadir o sistema imunológico. Ela disfarça ou ela inibe o ataque do sistema imunológico. E assim ela prolifera e torna-se um câncer. Então a imunoterapia, ela vem aí para corrigir essa inabilidade do nosso sistema imunológico de identificar e combater, destruir, levar a célula tumoral para morte celular, que é chamada de apoptose. E é tão genial esse mecanismo que em 2018 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Então é realmente sensacional. Por isso que eu sou uma entusiasta. A imunoterapia veio para revolucionar o tratamento oncológico de vários tumores e a gente realmente vem de uma era em que a gente vê vários tumores que eram considerados incuráveis, tendo remissão, alguns pacientes tendo cura e, portanto, a gente precisa de estar muito atento quais cuidados que a gente deve ter quando em imunoterapia. Então, eu vou começar falando o que atrapalha a imunoterapia de funcionar. Um dos medicamentos que atrapalha a imunoterapia de funcionar é o corticoide. Eu falei em outros vídeos que eu uso muito o corticoide para controle de náusea e vômito. E o que é corticoide? Corticoide é dexametasona, prednisona, metilprednisolona. Esses são corticoides. O paciente que está recebendo o tratamento com imunoterapia, ele não pode tomar o corticoide. O corticoide, ele inibe o efeito da imunoterapia. Então, esteja muito atento. Eu mesma já peguei pacientes meus tendo outros problemas de saúde, vou dar um exemplo,
como eu tive recentemente um paciente que teve um problema ortopédico. Então ele foi no ortopedista, o ortopedista receitou uma injeção de corticoide que era para desinflamar a parte óssea. Então, a maioria dos médicos não está alinhada com o que pode e não pode no paciente que está recebendo imunoterapia. É importante você que está em imunoterapia estar atento e prestar atenção. Você é o maior interessado na sua própria saúde. Então, corticoide não deve tomar de jeito nenhum, salvo raríssimas exceções, mas é muito importante você estar atento, nem mesmo no preparo da quimioterapia. Toda vez que eu vou liberar uma quimioterapia, eu escrevo não administrar corticoide. Às vezes o paciente tem uma reação alérgica durante a aplicação da quimio. A gente vai tentar manejar isso sem corticoide. Então, corticoide não deve ser prescrito. Uma outra medicação que também atrapalha a ação da imunoterapia são os antibióticos. Usar antibiótico vai interferir na flora intestinal, por isso que acaba atrapalhando o efeito da imunoterapia. Mas é claro que se você tem uma infecção, você está aí com uma infecção de urina, você está com uma pneumonia, uma sinusite bacteriana aguda, é óbvio que você vai ter que tomar antibiótico. Mas é importante também, eu já tive também alguns pacientes que sentem uma dorzinha de garganta e vão lá, se automedicam, tomam antibiótico, às vezes não vão no médico, né? Isso é muito comum. Então, esse tipo de prática deve ser contraindicado. E se precisar de tomar antibiótico, vai tomar, mas que seja pelo mínimo tempo possível. Tudo aquilo que interfere de forma negativa na flora intestinal também interfere na imunoterapia. E como que você faz para ter uma flora intestinal saudável? Bom, isso é um patrimônio, a flora intestinal. É uma conquista de vários anos de uma alimentação adequada, muito variada, frutas, verduras, legumes, vegetais, vitaminas, pouco uso do antibiótico. Então, é uma conquista que a gente não estala o dedo e, de repente, a gente tem uma flora intestinal excelente. Muitas vezes eu vou te indicar para algum médico, nutrólogo ou para algum nutricionista para checar como que está a sua alimentação. Muitas vezes eu vou também te passar algum probiótico para que a gente consiga melhorar a sua flora intestinal. Outra coisa que é muito importante, tem alguns estudos que sugerem que pacientes que usem os medicamentos inibidores da bomba de prótons, quem que são esses? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, podem também ter uma flora intestinal menos saudável e isso também interferir na imunoterapia. Então, se você, às vezes, tem pacientes que usam esses medicamentos porque já tiveram algum desconforto gástrico, sem um motivo realmente concreto e instalado. Então, eu também vou entrar nessa parte e pode ser que a gente suspenda ou modifique ou reduza a dose. Então, isso também é importante, você relatar para o seu médico. E eu também gostaria de falar sobre os efeitos colaterais da imunoterapia. Então, como eu disse, a imunoterapia, ela vai fortalecer o seu sistema imunológico para que o seu sistema imunológico combata as células do câncer. Como eu disse, é absolutamente genial, mas o que pode dar de errado? O seu sistema imunológico, ele pode ficar combativo demais, como se desenvolvesse uma doença autoimune. Você já deve ter ouvido falar em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, são doenças autoimunes. O seu corpo, então, pode ficar muito combativo, o seu sistema imunológico, e começar a atacar o seu próprio corpo. E quais que são as manifestações mais comuns? Contra a tireoide, então desenvolver um hipotiroidismo, contra o pulmão, desenvolver uma pneumonite, contra o fígado, desenvolver uma hepatite e por aí vai. Nós, oncologistas, que estamos muito habituados à imunoterapia, nós conseguimos detectar esses sinais precocemente, antes de ter uma inflamação já instalada. Então é muito importante, todas as consultas nós vamos pedir uma bateria de exames em que eu vou medir mais ou menos assim o termômetro de como que está o seu sistema imunológico e eu vou ter uma noção disso. Mas em medicina, nada é 100% ou nada é zero.
A gente não gosta de falar que sempre, que nunca. Existem os casos de ativação do sistema imunológico mais exacerbadas. E nós já tivemos casos de doenças autoimunes mais sérias, como, por exemplo, uma hepatite de instalação mais rápida, uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, uma pancreatite. Eu já tive, inclusive, um paciente que acabou desenvolvendo um diabetes mellitus tipo 1 por conta da imunoterapia. Então, a imunoterapia não é água com açúcar, tem os seus efeitos colaterais. Mesmo assim, na imensa maioria das vezes, o benefício suplanta muito o malefício, mas ela deve ser encarada como um tratamento sério e que demanda cuidado, demanda acompanhamento médico, e por isso nós temos muita responsabilidade quando a gente indica um tratamento para um paciente.